para que a gente possa prosseguir com as obras que Deus nos confiou, tá bom? Em nome de Jesus. Eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia comigo. Quem está aqui, diga amém. Quem está em casa, digita aí amém. Coloque aí, amém. Estamos aqui ligados na videira. Glória a Deus. Gostaria de convidar você a abrir as vossas Bíblias na primeira carta aos Tessalonicenses. Primeira carta aos Tessalonicenses. Nós vamos discorrer no capítulo 1, o versículo 2 e 3, sendo que o 2 é para simplesmente introduzir a mensagem, mas vamos trabalhar hoje com o versículo 2, com o versículo 3. Temos uma mensagem de Deus para o seu coração, amém? Uma mensagem linda para abençoar a sua vida. Glória a Deus. Você que encontrou primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 1, já oramos ao Senhor, já damos graças a Deus por todos vocês, mencionando-os em nossas orações. Lembramos continuamente diante de nosso Deus e Pai o que vocês têm demonstrado, o trabalho que resulta da fé, o esforço motivado pelo amor e a esperança proveniente, a perseverança proveniente da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Amados irmãos, antes de entrarmos no corpo da mensagem, para que venhamos ter um entendimento mais claro daquilo que Deus estará ministrando em nosso coração através desse texto, desta palavra, se faz necessário fazermos uma digressão para entendermos um pouco melhor o contexto desse texto, ok? Escute bem, aguce a tua atenção. Esta primeira carta aos Tessalonicenses, esta carta fora escrita pelo apóstolo Paulo, mais ou menos no ano 50 depois de Cristo. O apóstolo Paulo, ele fizera a sua segunda viagem missionária, e neste mesmo ano, ele junto com Silas, eles fundaram a igreja em Tessalônica. Essa igreja foi fundada no ano 50 depois de Cristo pelo apóstolo Paulo e Silas. Agora, precisamos também observar o seguinte: o apóstolo Paulo, ele não teve a oportunidade de dar continuidade aos ensinos, à consolidação pessoal aos novos convertidos de Tessalônica. Essa igreja de Tessalônica, ela alegrou o coração do pastor Paulo, ela alegrou o coração do pastor Paulo, e a partir desse momento, Paulo começa a lembrar, começa a mencionar essa igreja em suas orações diante de Deus, de uma forma maravilhosa. É dessa forma que eu quero ser lembrado diante de Deus, como alguém que glorifica o Cordeiro. Diga assim: é dessa forma, diga comigo, é dessa maneira que eu quero ser lembrado diante de Deus. Amém. Irmãos amados,
que as pessoas se lembrem de nós, que as pessoas se lembrem de nós como alguém que trabalhou pela fé em Cristo Jesus. Escute bem, que as pessoas se lembrem de nós como alguém que trabalhou pela fé em Cristo Jesus. Observa comigo o versículo 3, quando Paulo diz da oração que fazia pelos irmãos novos convertidos de Tessalônica. Paulo disse: lembramos continuamente diante de nosso Deus e Pai o que vocês têm demonstrado. Primeiro, o trabalho que resulta da fé. Paulo diz que quando ele orava ao Senhor Jesus, quando ele orava a Deus, ele mencionava a Deus, o trabalho que os irmãos novos convertidos de Tessalônica prestavam pela fé em Jesus. É assim que nós devemos ser lembrados, como irmãos que trabalharam, como irmãos que trabalham arduamente pela fé que temos em Jesus. Nós precisamos trabalhar, querido. Esses irmãos de Tessalônica eram novos convertidos? Sim. Eram neófitos na fé? Sim. Eram crianças no Evangelho? Sim. Mas Paulo diz que eles, mesmo sendo novos convertidos, mesmo sendo neófitos na fé, eles demonstravam trabalho, eles trabalhavam pela fé que tinham em Cristo Jesus. E o trabalho que eles faziam para a obra de Deus era resultado da fé que eles tinham recebido. Como está o seu trabalho na casa de Deus? O que você tem feito na obra de Deus? Você tem trabalhado como os tessalonicenses? Você tem dedicado o seu tempo para trabalhar para Deus? Ou você não tem tempo para fazer nada para Deus? Paulo disse: toda vez que eu oro a Deus, eu menciono a Deus pelo trabalho que os tessalonicenses demonstravam em Cristo Jesus. Irmãos que trabalhavam, eles eram novos convertidos, mas eles trabalhavam para Deus, mas eles trabalhavam para honrar o nome de Jesus. Escute bem, essa palavra aqui, trabalho, escute bem, essa palavra trabalho significa trabalhar arduamente, trabalhar com dores, trabalhar sofrendo, mas trabalha. Entende? Esses irmãos, eles estavam sendo perseguidos também, eles estavam sendo pressionados também, eles estavam sofrendo também, eles estavam com dores, mas eles continuaram trabalhando para a causa de Cristo. Não podemos inventar desculpas, subterfúgios. Precisamos mergulhar na obra de Deus. Precisamos, como os irmãos de Tessalônica, mesmo sendo novo na fé, mesmo não sabendo muita coisa, eles decidiram trabalhar pela fé em Cristo Jesus. Eles estavam dominados pelo amor e pela fé que tinham em Cristo. Interessante que quando falamos de trabalhar na igreja, trabalhar para Deus, servir a Deus,
Nós precisamos lembrar do mestre dos mestres, Jesus Cristo. Em Mateus 9, 37 e 38, Jesus nos advertiu sobre a escassez de bons trabalhadores. Temos poucos trabalhadores na obra de Deus, porque Jesus disse, Mateus 9, verso 37 e 38, Jesus disse: a colheita é grande, mas pouco são os trabalhadores. E Jesus disse: rogai para que o dono da colheita envie trabalhadores para a sua colheita. Querido, quando Paulo foi em missão para Tessalônica, Deus confiou ao apóstolo Paulo homens e mulheres naquele lugar que decidiram trabalhar para Deus. Esses irmãos de Tessalônica, eles perceberam que a igreja tem muito trabalho, que a obra de Deus é grande, que a colheita de Deus é grande, e que poucos são os trabalhadores. Eles resolveram, eles se ofertaram, eles se dedicaram como trabalhadores da obra de Deus, pela fé que receberam em Cristo Jesus. Te convido hoje, querido, descruze os braços, se levante, sacode a poeira. A seara é grande, mas poucos são os trabalhadores. E o ensino de Cristo é: rogue, ore, peça a Deus que envie trabalhadores. A minha oração por você que está aqui, a minha oração por você que está na sua casa, é que este princípio, que esta essência de servir, de ser útil, de trabalhar, alcance o teu coração. Que você deixe hoje de ser um espectador, de ser um crítico, de ser um observador. Que a partir de hoje você passe a ser um servo útil, bom e fiel, para a glória de Cristo Jesus. É o que precisamos ser. É o que precisamos ser. Em que nós temos se esforçado? Para que nós temos se esforçado? Temos trabalhado mais para quê? Em que lugar você deposita todas as suas energias? Em que lugar e para quem você faz isso? Em João 6:27, Jesus disse: não trabalhem pela comida que se estraga, mas trabalhem pela comida que não perece. Trabalhe pela comida que não perece, pela comida que permanece, e para a vida eterna que o Senhor, o Filho do Homem, tem para aqueles que desejam. Precisamos trabalhar para as coisas eternas. Nós gastamos energias, forças para tantas coisas, mas não depositamos nossa vida completamente, plenamente para as coisas eternas. Não trabalhem somente para a comida que se estraga. Não trabalhem somente pelo arroz e pelo feijão, pela roupa que rasga, que desbota. Jesus diz: trabalhe pela comida eterna, pelo alimento eterno. Trabalhe para as coisas de Deus. De Deus. Deixa eu te falar uma coisa. Que este conselho que eu vou citar agora, um outro conselho, te faça um trabalhador fiel, como os tessalonicenses foram para Deus. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58 diz bem assim: portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Sejam sempre dedicados na obra do Senhor,
pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês nunca será inútil. No Senhor o trabalho que nós fazemos nunca será inútil. As pessoas podem esquecer do que você fez, o seu patrão pode esquecer do que você fez, mas Jesus disse: quem trabalha para mim, quem trabalha para o meu Pai, jamais será esquecido. Como você deseja ser lembrado diante de Deus? Que a nossa história seja lembrada diante de Deus através de orações como esta. Que as pessoas digam para Deus em suas orações que nós somos um trabalhador da sua seara, que nós somos dedicados à sua obra, que nós investimos nossa vida na obra de Cristo. É assim que eu quero ser reconhecido. E você? Você pode levantar as suas mãos? Se você deseja ser reconhecido como um trabalhador dessa seara, diga assim: meu Pai, eu também quero ser reconhecido como um trabalhador que trabalha arduamente pela obra de Cristo, até que Ele venha. Amém, amém. Vamos aplaudir bem forte o nome do Senhor. Aleluia. Como você gostaria de ser lembrado diante de Deus? A igreja de Tessalônica, os irmãos que eram novos convertidos, presta atenção, eles eram mencionados na oração do apóstolo Paulo diante de Deus como trabalhadores que trabalhavam pela fé em Cristo. Segundo, que as pessoas venham se lembrar de nós como alguém que se esforçou em amor a Cristo Jesus. Novamente, que as pessoas venham se lembrar de nós como alguém que se esforçou pelo amor a Cristo Jesus. Foi assim, e era assim que o apóstolo Paulo mencionava diante de Deus esses irmãos amados de Tessalônica. Versículo 3, parte A, disse: lembramos continuamente diante de nosso Deus e Pai o que vocês têm demonstrado, o trabalho, primeiro, o trabalho que resulta da fé; segundo, o esforço motivado pelo amor. Aqueles irmãos eram mencionados diante de Deus como crentes que se esforçavam pelo amor que tinham a Cristo Jesus. Por quê ou pelo que você tem se esforçado? Aqueles irmãos de Tessalônica eram novos convertidos? Sim. Eram neófitos na fé? Sim. Mas foram lembrados em oração como homens, como mulheres que trabalhavam arduamente por Cristo. Segundo, agora, eles também eram lembrados na oração do apóstolo Paulo como homens, como pessoas, como cristãos que se esforçavam em amor a Cristo. Havia esforço naqueles irmãos. Eles não trabalhavam por trabalhar, eles não serviam por servir. A Bíblia diz, Paulo disse, eles se esforçavam em, diga comigo, amor. Amor. Eles trabalhavam com amor, eles se esforçavam com amor. Não era qualquer trabalho, não era qualquer serviço, não era qualquer esforço, era em amor.
Existe um contraste, existe uma disparidade, uma discrepância muito grande entre a forma que os tessalonicenses começaram a trabalhar para Deus e a forma que a Bíblia diz em Apocalipse 2 que a igreja de Éfeso trabalhava para Deus. A Bíblia diz que a igreja de Éfeso, em Apocalipse 2, eles trabalhavam arduamente, eles se esforçavam, mas Jesus diz: porém eu tenho uma coisa contra vocês: vocês abandonaram o primeiro amor. Ou seja, em Éfeso, na igreja de Éfeso, em Apocalipse 2, os irmãos trabalhavam, os irmãos se esforçavam, os irmãos, se dedicavam, mas sem amor, sem a essência do amor. E Paulo também diz em 1 Coríntios 13 que sem amor nada seremos. Sem amor, ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, ainda assim não valerá de nada. Sem amor, ainda que eu queime meu próprio corpo e entregue todos os meus bens aos pobres, se não tiver amor, de nada valerá. Sem amor, nenhum esforço é útil, porque nós não somos máquinas, não somos robôs, nós somos filhos, criação do Eterno. E qual é a diferença da igreja de Éfeso, que está em Apocalipse 2, para a igreja dos Tessalonicenses? É que Paulo disse: os irmãos novos convertidos de Tessalonicenses se esforçavam em amor. Em amor. Deixa eu fazer uma pergunta bem básica, reflita: você ama estar aqui? Servimos a Deus pelo amor ou pelas coisas? Se estamos doentes, o amor nos faz servir a Deus. Se estamos saudáveis, o amor nos faz servir a Deus. Se estamos sem dinheiro, o amor nos faz servir a Deus. Se estamos bem financeiramente, o amor nos faz servir a Deus. Se estamos embaixo, o amor nos faz servir a Deus. Quando estamos em cima, o amor nos faz servir a Deus. Não importa a circunstância, quem ama, ama. Quem ama trabalha pelo amor. Quem ama se esforça pelo amor. Quem ama apenas ama e serve a Deus pelo amor que tem a Cristo Jesus. Você pode aplaudir o nome dele? Você pode. Aleluia. Aleluia. Precisamos seguir um conselho que está na primeira carta aos Coríntios, capítulo 16, versículo 13 e 14. Olha que conselho maravilhoso para aqueles que se esforçam em amor para a obra de Cristo. Diz bem assim: estejam vigilantes, mantenham-se firmes, sejam homens de coragem, sejam fortes, façam tudo com amor. Estejam vigilantes, mantenham-se firmes na fé, sejam homens, mulheres de coragem, sejam fortes, façam tudo com amor. Tudo deve ser feito com amor. O amor é o mais sublime dos sentimentos. O amor é o dom perfeito. Em 1 Coríntios 13, quando o apóstolo discorre sobre o amor, no versículo 13, no último versículo do capítulo, ele diz bem assim: no final permanecerão a fé, a esperança e o amor. O apóstolo Paulo diz: porém destes três, o amor é o maior. Aleluia.
assim que o apóstolo Paulo mencionava sobre os irmãos tessalonicenses diante de Deus, como homens, como cristãos que se esforçavam em amor. É assim que eu também desejo ser mencionado diante de Deus, como um homem que se esforça em amor, como um homem que serve amor. É assim que nós precisamos ser mencionados diante de Deus, como uma igreja que ama o Senhor, como uma igreja que ama o Senhor, como uma igreja que ama o Senhor. É assim que devemos desejar ser mencionados diante de Deus. Já pensou? Quando as pessoas oram a Deus por você, as pessoas falam bem assim: ó Deus, eu lembro continuamente do trabalho árduo que o irmão Zé fez e faz. Eu lembro continuamente do esforço em amor que o irmão Zé fez e faz. Que coisa linda, que coisa linda. O que as pessoas têm orado diante de Deus a respeito de nós. As pessoas têm se queixado com Deus a respeito de nossa vida. Oh Deus, dá um jeito lá no pastor Wagner, pelo amor de Deus, ele não se toca. Oh Deus, ajuda o irmão Zé lá, Deus. O irmão Zé prega, mas não muda, Deus. Como as pessoas, o que as pessoas têm falado em suas orações diante de Deus ao seu respeito. A respeito dos tessalonicenses, Paulo orava dizendo: Deus, eles trabalham arduamente para o seu filho Jesus. Deus, eles se esforçam em amor pelo seu filho Jesus. Aleluia, glória a Deus. Diga assim comigo outra vez, fala assim: Senhor Jesus, é assim, deste jeito, que eu quero ser lembrado diante do Senhor. Que orações como esta sejam feitas por minha vida, em nome de Jesus. Você pode aplaudir o nome do Senhor? Aleluia. Como você gostaria de ser lembrado diante de Deus? Gostaria de ser lembrado como os irmãos de Tessalônica, novos convertidos, fora lembrado pelo seu pastor Paulo. Como cristãos que trabalham arduamente pela fé em Cristo, como cristãos que se esforçam em amor a Cristo. E terceiro, observa comigo a parte final do versículo 3. Vamos ler todo o verso 3 e destacamos a parte final. Lembramos continuamente diante de nosso Deus e Pai. Paulo está dizendo: eu lembro continuamente diante de Deus o que vocês têm demonstrado, o que os irmãos de Tessalônica demonstravam. Primeiro, ao trabalho que resulta da fé. Segundo, ao esforço motivado pelo amor. E terceiro, toda vez que Paulo orava pelos tessalonicenses, Paulo lembrava da perseverança proveniente da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Que as pessoas venham se lembrar de nós como alguém que perseverou na esperança em Cristo Jesus. Que eu, que você, que nós sejamos lembrados como cristãos que perseverou, que persevera na esperança que temos em Cristo Jesus. Aqueles irmãos de Tessalônica, novamente, eram novos convertidos,
Sim. Eram neófitos na fé? Sim. Mas toda vez que Paulo orava por eles, Paulo os mencionava diante de Deus como crentes que trabalhavam arduamente pela fé em Jesus, como crentes que se esforçavam por amor a Jesus. E terceiro, como crentes que perseveravam na esperança que tinham em Jesus. Eu fico perplexo em perceber isso, que existem pessoas que, por mais que você acompanhe de perto, você discipule, você consolide, você sabe, você anda junto, você anda do lado. Existem pessoas que, por mais que você dedique o seu tempo a elas nunca mudam. Elas não demonstram fruto de mudança. O que estamos vendo aqui neste texto é um testemunho de irmãos que receberam o Senhor Jesus como Salvador através do apóstolo Paulo. Mas a história diz que Paulo ficou poucos meses com aqueles irmãos e logo tivera que sair por causa da perseguição. Aqueles irmãos não tinham o seu pastor sênior do lado ensinando. Aqueles irmãos não tiveram o privilégio, a grande honra de ter o seu pastor todo dia ensinando. Mas aqueles irmãos aprenderam a trabalhar arduamente para Deus, aprenderam a se esforçar em amor e aprenderam a perseverar na esperança de Cristo. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui, algumas perguntas aqui. Quanto tempo você tem na igreja? Quantos pastores você já convidou para te ensinar e depois você foi embora? Depois você abandonou falando mal? Quantas igrejas você já fez parte? Quantos líderes tentaram te ensinar? E passou o tempo, você ainda tem, sabe, o pensamento inescrupuloso de dizer o seguinte, de pensar o seguinte: a culpa não foi minha, a culpa foi do pastor. Você lembra de Judas Iscariotes? Judas caminhou com Jesus Cristo, o Senhor Salvador, o mesmo tempo que Pedro caminhou, que João caminhou, que Filipe caminhou, que Natanael caminhou, que Tomé caminhou, o mesmo tempo. Só que você percebe que os 3 anos e meio de ensino que Cristo concedeu a eles, para alguns mudara tudo, para alguns a vida teve transformada, e para ele não mudou nada. Judas se tornou pior. Um dia alguém comentou assim: pastor, será que Jesus errou na escolha de Judas? Como Jesus, sendo Deus, errou em escolher um discípulo? Como Jesus, sendo Deus, deu a oportunidade de Judas trabalhar com a tesouraria do ministério? Judas era alguém confiável, ou que Jesus queria confiar, em que Jesus depositava confiança. Mas será que Jesus errou na escolha de Judas? Que é a resposta? Não. Mas por que Jesus deu oportunidade a ele? Presta atenção. A oportunidade foi dada por Jesus, mas a oportunidade foi desperdiçada por Judas. Escute, quem dá a oportunidade está abrindo a chance de alguém ser melhor. Quem desperdiça a oportunidade recebida está demonstrando que quer ser sempre pior. Não se erra em dar oportunidade a alguém.
O maior erro está naquele que desperdiça a oportunidade que recebe. Esta igreja de Tessalônica, mesmo sendo neófitos na fé, eles aprenderam o que era perseverar na obra de Jesus, pela esperança em Jesus. Sabe o que é perseverar? Perseverar significa suportar. Perseverar significa resistir. Perseverar significa permanecer. Aquela igreja, mesmo sendo nova convertida, uma igreja com irmãos que estavam começando na fé, eles aprenderam o segredo da perseverança. Eles suportaram em fé em meio ao sofrimento. Eles resistiram em fé em meio às perseguições. Eles permaneceram em fé em meio a todas as circunstâncias. Eles permaneceram. Nós precisamos perseverar, irmãos. Tem muita gente que começa, desiste, porque não aprenderam a perseverar. Tem gente que só quer dar glória nas bênçãos, nas vitórias, nas conquistas, mas tem gente que não aprenderam ainda que quando você é um cristão genuíno, você também dá glória nas tribulações. Escute bem o que está escrito em Romanos 5, versículo 3 ao 5. Escute bem. Nós também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança produz o caráter aprovado. E o caráter aprovado produz esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações, através do Espírito Santo que Ele nos concedeu. A tribulação produz perseverança. Talvez você diz: pastor, este está sendo o pior momento da minha vida, estou vivendo o pior momento da minha vida. Mas a Bíblia diz que nós também nos gloriamos nas tribulações, porque a tribulação gera o quê? Perseverança. A perseverança gera um caráter aprovado. O caráter aprovado gera esperança. E a esperança que nós temos em Deus não nos decepciona, porque Ele derramou o seu amor em nosso coração pelo Espírito Santo. Você observa isso? Está vivendo tribulação, irmão? Dê glória. Quando você dá glória na tribulação, você está aprendendo a perseverar. Quando você aprende a perseverar, você passa a ter um caráter aprovado. Ou seja, você não desistiu por causa das tribulações, você perseverou e foi aprovado. E quando você passa a ter um caráter aprovado, você tem esperança. E quando você tem esperança em Cristo, essa esperança não nos decepciona, porque essa esperança de Deus fora derramada em nosso coração por meio do amigo Espírito Santo. Que orações como esta sejam feitas por mim, que as pessoas lembrem de mim desta forma diante de Deus, que a nossa história seja lembrada diante de Deus como orações como estas, através de oração como esta. Como você gostaria de ser lembrado diante de Deus? Como alguém que tentou e fracassou? Como alguém que caminhou e virou um ateu? Como alguém que tentou caminhar e se desviou, está nas drogas? Como você gostaria de ser lembrado diante de Deus? Querido, uma das orações que mais machuca o meu coração
Primeiro é quando eu oro pelos meus pecados. Quando eu digo: Deus, me sara, e eu serei sarado. Me cure e serei curado. Essa oração me dói, porque miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Mas graças a Deus, Ele nos deu vitória. Agora a segunda oração que mais me machuca, não sei se com você é assim, é quando eu ponho o joelho no chão e eu começo a lembrar de tanta gente que caminhou comigo e estão desviados no mundo. Esses dias, essa semana, ontem, passei o dia na igreja. Estava editando algumas pregações em áudio. E quando eu puxei aquela lista vasta de pregadores nos áudios de nossa igreja, eu vi tanta gente que pregou nesse altar. Eu vi tantas mensagens, tantos temas de pessoas que pregaram nesse altar, mas se encontram longe, se encontram frios. Não é assim que eu quero ser lembrado diante de Deus. Não quero ser lembrado como: ó Deus, traga o pastor Wagner de volta, Deus. Ó Deus, o pastor Wagner foi um homem que parecia ser tão dedicado, Deus. Ó Deus, traz o irmão Zé de volta, Deus. O irmão Zé pregava, Deus. O irmão Zé me evangelizou, Deus. Ó Deus, traz o irmão Zé de volta, Deus. Isso se chama intercessões. É bom interceder pelas pessoas para que elas voltem, mas não é bom sentir a dor das pessoas que foram embora. Não é assim que eu quero ser lembrado, como alguém que um dia serviu a Deus, como alguém que um dia buscou a Deus, como alguém que um dia se dedicou a Deus. Eu não quero ser lembrado dessa forma. Mas que orações como estas que o apóstolo Paulo orava pelos Tessalonicenses sejam feitas por minha pessoa. Que quando as pessoas venham orar diante de Deus, elas digam: Senhor, eu sempre te dou graças, eu te dou graças continuamente pelo irmão, por aquele cristão que sempre trabalha arduamente para o Senhor, que sempre se esforça em amor pelo Senhor, que sempre persevera na esperança do Senhor. É assim que eu quero ser lembrado. É assim que nós precisamos ser lembrados. Eu quero concluir minha mensagem. Como você gostaria de ser lembrado? Mateus 24, versículo 13. Jesus diz: mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Você, meu irmão, que está em casa agora, você, minha irmã, que está me assistindo agora, o que mais precisa acontecer para você servir ao Senhor? O que mais precisa acontecer para você voltar para o Senhor? Vocês que estão aqui, meus irmãos amados, o que precisa ser feito para você trabalhar mais para o Senhor? O que mais precisa ser feito para você se esforçar mais em amor pelo Senhor? O que mais precisa ser feito para você perseverar ainda mais pela esperança que você tem no Senhor? O que? Alguns estão vivendo com um ditado secular que diz: falem mal
ou falem bem, mas falem de mim. Não quero isso para minha vida. Que falem de mim pelo trabalho que eu fiz para o Senhor. Que falem de mim pelo esforço em amor que eu demonstrei ao Senhor. Que falem de mim pela perseverança na esperança que eu tive no meu Senhor. É assim que nós queremos viver. Te convido a se colocar de pé. Se coloque de pé, queridos. Grande é o Senhor. Queria que você colocasse a mão nesse coraçãozinho seu. Põe a mão no seu coração. Vamos concluir da forma que começamos, dizendo que grande é o Senhor. Tu és grande, Senhor. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, teu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande, Ele é grande. É o Senhor em quem nós temos a vitória. E que nos ajuda. E que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer. Queremos o teu nome engrandecer. E agradecer-te. E agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor. Só tu és. Pois só tu és um Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome. Queremos o teu nome engrandecer. E agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor. Pois só tu és um Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és um Deus eterno sobre toda a terra. Levante as mãos e diga, vai. Pois só tu és um Vamos cantar. Deus eterno sobre toda a terra. Diga.